Gente, o que mais está em voga hoje é falar sobre cangaço. Então, eu vou fazer esse vídeo, né? Porque vou traçar um parâmetro entre o Virgulino Ferreira da Silva, que nasceu lá, entre o município de Floresta do Navio, na fazenda Poço do Negro, e Vila Bela. Então, ele foi registrado no cartório de Taurapiranga, no município de Vila Bela. E o Virgulino cresceu justamente, né, nasceu e cresceu ali, junto com seus pais, e então ele frequentou bastante o município de Floresta, mas falemos mais em Nazaré, Nazaré do Pico atualmente. Antes era Nazaré, passou a Nazaré do Pico, né? Então, o Virgulino, ele era uma pessoa que desde pequeno ele era traquininha, né? Isso aí eu sei por conta dos meus parentes, dos meus tios, que lidaram com ele, né? E lá em Nazaré do Pico, ele sempre estava causando grandes problemas, né? Ao ponto de chegar a cometer crimes bárbaros contra a nossa família Ferraz Nogueira, né? E outras famílias lá, mas eu vou falar dos nossos, que eu posso falar, foram 16 pessoas que ele assassinou friamente, né? E ele era uma pessoa que ele tinha essa má índole, né? Ele roubava, ele praticava, começou com os pequenos delitos, pequenos furtos, e depois foi crescendo nessa questão do crime, né? Se aperfeiçoando, entre aspas, né? Lá em Nazaré do Pico, ele era conhecido, né? Ele ainda não andava como cangaceiro, com aquelas roupinhas cheias de florzinha nem nada, não. Lá ele andava com a roupa, com aqueles penduricalhos, essas coisas aí. Ele começou a acumular esses objetos. Depois, em Nazaré, ele andava normalmente, e então, depois que ele passa a andar escondido, né? Viver num lugar pelo outro, né? Ele foi também almocreve, né? E domador de animais. Quando ele ia domar um animal, era uma festa, porque ele já mostrou a característica dele, né? Se as pessoas naquela época entendessem, né, como era que agia um psicopata, né, já teriam, né? Mas na época ele era tratado como um desordeiro, uma pessoa briguenta, arengueira, né, que em todo canto ele chegava destratando as pessoas, né? Então, ao ponto de, com os assassinatos que ele cometeu, o pessoal de Nazaré, de Floresta, mais especificamente fala em Nazaré, reuniram-se, construíram uma vila, porque antes as pessoas moravam nos sítios, nas fazendas, mas aí começou a ter necessidade de construir casas para reunir a família ali em Nazaré, e então as pessoas iam às fazendas e aos sítios, trabalhavam, mas sempre estavam mais em Nazaré, porque vez por outra o Virgulino aparecia com os irmãos. Aí começou a juntar aqueles bandos. Depois do senhor Pereira, ele assumiu realmente a vida do crime, e era um perigo ao ponto de... hoje tem a Vila de Nazaré, eu digo que é o forte, eu digo que é a Meca do sertão, né? Porque resistiram às agressividades dos cangaceiros, às matanças que eles promoviam, né? Roubo de gado, matavam, incendiavam o gado, né? As casas com as pessoas dentro, né? Tem lá tudo isso. Quem quiser ir certificar, se vai lá que tem, vai encontrar a vila ainda está, como eu digo, está preservada, né? E então, quando ele sai de Nazaré, que ele é expulso de Nazaré do Pico de Pernambuco, ele passa, os pais dele vão para Alagoas, de Alagoas, os pais, a mãe morreu do coração, e o pai atiraram no pai já em consequência desses desmandos dos filhos, né? Aí
Alagoas ele passa para a Bahia, Sergipe, né? E em Sergipe ele ficou e se deu bem. Bom, ele também passou no Rio Grande do Norte, no Ceará, mas aí vamos para Sergipe, que ele dizia que em Sergipe andava tranquilamente, né? E dormia de cuecas. Então vamos entender agora essa questão. O psicopata, ele é uma pessoa que ele sabe conversar, ele sabe conquistar a amizade, ele sabe enrolar, enganar, né? E ele prepara tudo isso, ele se dá bem, faz amizade. Gente, tem psicopata que chega num lugar, digamos, chega junto de um governador e diz que é juiz de direito, né? Entendeu? É dessa forma que os psicopatas ganham, geralmente, uma pessoa experiente, quando pode observar isso, mas não é todo mundo, é lógico, né? Tem que ter estudo para isso, mas quando tem pessoas que mentem para poder conquistar, né? São donos de fazendas, são donos, viajaram para o exterior, o psicopata, ele mente e você acredita, né? Assim ele fez em Sergipe, o Virgulino. Quando chega lá, ele faz amizade com governador, com donos de fazenda, ele faz amizade com policiais, tudo isso, né? Aí, vou traçar agora o parâmetro entre o tratamento que ele teve em Sergipe e o tratamento que ele teve em Nazaré do Pico, Pernambuco, né? Em Nazaré, os nazarenos conheciam o Virgulino, então ele não podia chegar mais, porque muita gente até se alistou, foi para a polícia para poder combater o Virgulino, né? O cangaço, mais especificamente falando de Virgulino. Então, lá em Sergipe, ele era tratado a pão e mel. Uma beleza. Ele, né? Inclusive, eu vi esta semana um vídeo, né? Que está na Rota do Cangaço, da Fazenda Judiaí, onde ele ficou por 15 dias com a sua Másia Maria de Ideia, né? Ele ficou lá, dormindo naquele quarto imenso daquela fazenda. Então, as pessoas de Sergipe e as polícias de Alagoas, Pernambuco já ficou mais de fora porque o problema já havia praticamente resolvido, que ele não voltava mais a Pernambuco, né? Aí Alagoas, Sergipe, Bahia, né? Essas três forças que chamamos de policiais das volantes começam a deixa o Virgulino, vamos tratar bem, né? João Bezerra, vamos jogar baralho. Qual o problema, gente? Por quê? Porque isso era uma tática, era estratégia. Ele chegava e era muito bem tratado, porque ele se sentia, né? Ele mesmo ele querendo aquele tratamento, mas as pessoas ofereceram esse tratamento, entendam como é a maneira de se pegar um criminoso, né? Assim, nesse caso, né? Então, ele jogava baralho, aí as pessoas diziam assim, mas ele não jogava baralho com digamos assim, com as polícias de Alagoas, com o João Bezerra. Pode sim ter jogado sim. Por quê? Porque era para poder pegar, né? Quem quer pegar não faz show, né? Aí quando ele chega em Sergipe, ele se sente na boa, tranquilo, ó, gente, amizade, comprou fazenda, tinha dinheiro, fazia tudo, né? E ele chegou, ele dividia o grande grupo, ele dividia em pequenos grupos. Só que esses pequenos grupos, cada um, o do Corisco, do Volta Seca, o de Zé Sereno, de Cobra Verde, tudo. Ele dividia os grupos e aquelas pessoas iam cuidar do seu grupo, como foi o caso de Corisco, que ficou lá para o lado da Bahia, né? Então, nessa questão de divisão de grupos, também entram nos grupos, se passando por cangaceiros, né? Volantes policiais. Foi o caso do J. Bernardi, foi o caso de, digamos, eu não vou nem citar tantos nomes assim, porque são tantos que na hora assim... Sim, tinha um detalhe,
que isso não fui eu só que observei, não. Quem observou e me falou, não, eu escutei o vídeo dele, né? Vejam, essas volantes também usavam óculos escuros, né? Tal qual nós vimos e assistimos, né, que policial rodoviário, eles gostam dos óculos escuros porque eles estão olhando para você, mas você não sabe para onde ele está olhando, né? Isso é uma forma do policial olhar para você e você não sabe, ele pode estar olhando para o outro lado, ou está olhando tudo ali, né? A gente vê segurança usando óculos, né? Então, em Sergipe, deixaram o Virgulino à vontade. Maravilha! Aí as polícias de Sergipe eram frouxas, como disseram, eram fraquinhas. Não, gente, já havia aí por trás gente pensando como é que nós vamos fazer, né? Qual a tática de pegar um criminoso? Qual é, né? Se infiltrando também no meio, né? Até do mundo do crime, né? A gente sabe que os detetives fazem isso, né? Policiais fazem isso para poder trazer, olha, aquele não é. Por isso que tem uma foto que foi quem chamou a atenção dessa foto, eu já havia visto, mas me deu uma, digamos assim, aquela foi um farol para mim, né? Uma foto que ela é posta como os entreguistas do cangaço. E naquela foto tem padre, tem capuchinho da igreja, né? Tem as pessoas ali, tem policiais, dois sentados ao centro, assim, são tenentes, são dois tenentes, se não me engano, né? E então, então, aquelas pessoas estão ali, aqueles dali, os entreguistas, aqueles, são duas fotos, aqueles entreguistas dali, eles eram cangaceiros? Não, gente, eram policiais, usando também roupas, não com aquelas florzinhas que o Virgulino usava, viu, gente? Era roupa de cangaceiro, inclusive Manuel Neto usou, né? Eu lembro, agora Manuel Neto eu recordo dele, né? Certo? Eu era garota e ele frequentou nossa casa, né? Então, eles usavam chapéu, usavam as roupas também, aquelas cartucheiras, né? Tudo cruzada de bala, isso eu recordo, né? Então, eu recordo assim, porque eles eram policiais, Manuel Neto morreu na polícia como coronel, meu tio Braz, Alves de Magalhães, né? Meu tio Isaías, eles usavam sim. Né? Aí, a época de Virgulino, eles usavam essas roupas assim. Depois, o meu tio Isaías não, passou a usar uniforme, porque era tabelião público, né? Meu tio Braz era militar, era sargento, né, da Polícia Militar aqui em Pernambuco, né? Então, mas para simplificar mais, as polícias se infiltram nos grupos. Virgulino não conhece todos aqueles que entraram, não conhecia, não reconhecia, sabia que estava no grupo de corisco e ele deduzia também que era cangaceiro do grupo de corisco. Só que ali tinha gente infiltrada também, né? Odilon Flor mesmo usou roupa assim, Odilon, né? Eu tenho foto, né? E então foi essa forma de pegar o Virgulino, ele se sentir bem à vontade, bem na maravilha, comendo pão, tomando cafezinho, maravilha, comendo a carne de bode, essa coisa todinha, passando bem nas fazendas, passando bem assistindo filme no cinema, e ele foi pego justamente porque foi usado dessa forma para deixar o Virgulino tranquilo, na boa, amigo, só, gente, que não era amizade. Ele, né, mesmo psicopata, ele não percebeu que isso não era amizade. Foi uma forma de pegar o passarinho, botar o alçapão e pegar o passarinho. Então, 15 dias antes da chacina lá em Angico, né, ele estava na fazenda Jundiaí, de Ercílio Brito, que inclusive tem uma pessoa que como é que se diz assim, fez a biografia de Sila, né, da Amásia do José Sereno.
Aí ela disse, gostaria muito de estar aqui, nessa cama gostosa. Como a Maria não se sentia maravilhosa, a rainha do cangaço, né? Só que ela tem que entender que aquilo, né, foi uma maneira, né? Vem cá, do jeito que o Virgulino sabia tratar, né, as pessoas também tiveram que usar do raciocínio para pegar o Virgulino, que certamente foi morto ali em Angico. Depois fizeram, a chacina foi para aquele lado dali, depois pegaram os corpos e cabeças separaram, degolaram, né? E levam as cabeças para Alagoas, deixam o corpo lá em Sergipe, que não interessava mais. Acabou com o Virgulino, acabou praticamente com o cangaço, porque o perigoso mesmo era o Virgulino. E o Virgulino certamente não saiu dali, de Sergipe, eu digo de Sergipe, né? De Angico, certamente ele não saiu dali para ir para outro estado, né? Porque ele não tem uma certidão de óbito, porque não interessava as polícias fazerem perícia, já sabiam que haviam feito, e policial não vai ser punido porque está a serviço do Estado. Não interessava fazer inquérito, instaurar inquérito, não interessava. Interessava, mostra essa cabeça, diz que essa aí é de Virgulino, diz que essa aí daí é de cobra preta, cobra verde, não tem problema, certo? Diz que é de dengoso, de qualquer coisa, né? E não tem problema. É simples assim. É simples assim. Pega a cabeça, mostra, né, que o Virgulino está ali, naquele meio, que interessa que a cabeça é do Virgulino. Para que o doutor Lazia pegar e colocar digital ali e mandar instaurar, o inquérito vai prosseguir? Como? Eles já estavam mortos, gente, né? Pagaram com a vida, né? Pagaram com a vida, porque precisava, né? Os outros cangaceiros que fugiram, passaram 3 décadas, no mínimo, sumidos, foram para o Sudeste, foram para, ninguém sabe, né? Mais para São Paulo. Né? E para Minas Gerais, foi o caso de Dovinha, com Moreno, foram embora para lá, né? E daí fica a história, é essa aí, tá certo?